Olá! Sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. E chegamos ao capítulo 5 do livro de Lisa Bevelli, Eu, Meu Pavio Curto e Deus. O capítulo 5 tem o tema de crimes passionais. Era uma manhã idílica. Minha querida amiga Cris, acompanhada de seus filhos, viera fazer uma rápida visita e nós havíamos desfrutado alguns momentos de sossego, tomando um cafezinho saborizado e adoçado com sorvete na varanda de casa. Observávamos com satisfação enquanto nossas quatro crianças brincavam juntas e alegremente no quintal. Não havia corrido nenhuma briga sequer entre meus dois filhos e os dois filhos de Chris. O sol refletia em seus cabelos enquanto corriam entre as árvores e subiam nos brinquedos. Uma brisa suave amenizava a umidade da Flórida. E o telefone não tinha tocado nenhuma vez. Pudemos conversar sem interrupção durante quase 1 hora. Em meio a toda aquela paz, tinha sido fácil esquecer as muitas coisas que nós duas ainda precisávamos fazer. Suspiramos, cientes de que não poderíamos ficar ali para sempre. Tínhamos terminado de tomar o café e logo seria a hora de preparar o almoço. Ao chamarmos nossos filhos, pensei toda orgulhosa. Que crianças mais felizes e emocionalmente saudáveis eu tenho. Passei a mão na cabeça delas enquanto entravam pela porta de correr de vidro. Um comportamento assim tão exemplar merecia ser recompensado. Todos haviam brincado juntos, tranquilamente, sem conflitos. Espere só um pouquinho, Chris. Vou acompanhar vocês até a porta. Quero dar um doce para as crianças por terem se comportado tão bem enquanto brincavam juntas. Fui até a cozinha e peguei um pacote de bala de goma, em forma de dinossauros. Para vocês comerem depois do almoço, disse eu. Cada um pode pegar 2. Auchi distribuiu os doces. Coloquei uma porção generosa na mão de meu filho, de 2 anos e cabelos encaracolados. Com alguma hesitação, ele estendeu a mão ao seu amigo de 6 anos, que escolheu com cuidado 2 doces coloridos. Em seguida, a Addison, meu filho de 4 anos, também pegou 2. A filha de Chris estava prestes a pegar quando Auchi cerrou o punho. Auchi, deixe Richard pegar o doce de dinossauro dela também, incentivei ele. Não, respondeu Auchi. Quando ele se voltou para mim, vi a conhecida determinação em seu olhar. Auchi, tem mais doces na cozinha. Dê 2 doces para ela. Se você não gostar do que sobraram em sua mão, pode escolher outros do outro pacote. Em resposta, ele se agarrou ao pote da caixa do correio e fez que não iria dar com a cabeça. Comecei a ficar com tanta vergonha. Eu estava sendo sensata e tinha até reconhecido que não havia sido uma ideia muito brilhante pedir para ele distribuir os doces. Não houve nada que o fizesse mudar de ideia. Minha amiga precisava ir embora, então corri até a cozinha, peguei o pacote de doces e deixei que sua filha escolhesse 2. Enquanto Chris e os filhos entravam no carro e colocavam o cinto de segurança, Auchi permaneceu firmemente agarrado ao poste do correio.
Resolvi ignorá-lo naquele momento. Des despedi-me de to despedi-me despedir despedi de minha amiga e de todos, e pedi desculpa pela falta de gentileza de Austin. Enquanto acenava para o carro, eu disse: "Venha, Austin, vamos entrar." Adilson correu para dentro sem problemas, mas Austin se recusou a sair de onde ele estava. Fui calmamente até a caixa de correio, torcendo para que nem o vizinho visse e assistisse àquela cena. Quando percebi que não poderia convencê-lo a entrar, olhei para ambos os lados e o desgrudei da caixa de correio. Claro, um carro passou em frente da nossa casa no exato momento em que ele berrava e me chutava, e eu o arrastava pelo gramado. É provável que alguém pense que estou sequestrando a criança, pensei eu. Os pensamentos arrogantes sobre a educação maravilhosa que eu estava dando aos meus filhos logo evaporaram. Uma vez dentro de casa, a situação não melhorou, nem um pouco. Eu abri a mão de Austin, removi todos os doces suados e esmagados e mandei que ele fosse para o seu quarto e ficasse lá até se acalmar. Deixei-o no hall e fui para a cozinha, mas vi que ele não tinha intenção nenhuma em me obedecer. "Não vou para o meu quarto", disse ele. "Você vai sim", retruquei calmamente, sem sair da cozinha. "Não vou para o meu quarto", gritou ele novamente, ainda mais alto. "Vai sim. Você vai me obedecer", disse eu, mantendo a voz baixa e calma. "Não, eu não vou", berrou ele. A essa altura, notei que a voz dele não estava mais vindo do hall, mas sim da escada. "Vai sim", eu respondi. Gesticulei para Addison que fosse espiar e me dissesse aonde Austin estava. "Ele está sentado na escada lá em cima", sussurrou Adilson. "Eu não vou para o meu quarto", gritou novamente Austin. Dessa vez, eu simplesmente o ignorei e comecei a conversar com Adilson. Austin continuou a repetir suas declarações de independência por mais uns 15 minutos. Mas com um entusiasmo cada vez menor. Então, eu ouvi dizer de forma enfática: "Não vou dormir, não vou tirar uma soneca." Ele repetiu essas frases mais algumas vezes e depois fez silêncio. Quando eu fui espiar, imaginei que ele ainda estivesse no alto da escada, mas não o vi em lugar nenhum. Na ponta dos pés fui até o andar de cima, onde o encontrei dormindo na cama. Por que resistimos tanto? Diz esse subtítulo. Austin sabia que, em alguma medida, que ele estava errado e reconhecia até mesmo aquilo de que ele precisava. Em meio aos protestos, ele foi tirar uma soneca, porque ele havia resistido tanto. Era evidente que ele estava cansado e esgotado. Aliás, por que nós resistimos tanto? Especialmente quando estamos cansadas e esgotadas. Creio que muitas vezes nós resistimos pelo mesmo motivo que levou Austin a resistir. Na mente dele, havia uma boa razão para os seus protestos, certo ou errado. Ele sentia que havia sofrido uma injustiça. Não queria dividir o dinossauro com outras pessoas. Ao ver a porção em sua mão diminuir, algo aconteceu. Ele fechou o punho para mostrar que tinha chegado ao limite. Não estou nem aí para o que a mamãe ou qualquer outra pessoa diga. Não vou dividir com mais ninguém.
Quando Auschwitz despertou da soneca, em um estado mais racional e calmo, expliquei a ele que seu comportamento havia sido inapropriado e que ele não seria recompensado. No fim das contas, ele nem ganhou os dinossauros de goma que tanto queria. Quero deixar claro que não estou defendendo o comportamento de Auschwitz, nem o seu egoísmo. Muitas vezes as crianças exemplificam de modo visceral e evidente aquilo que os adultos aprenderam a encobrir para a prática de boas maneiras. Nosso desdém, bem educado, muitas vezes obscurece a questão. Eu havia permanecido calma durante todo o episódio, não porque sou uma mãe maravilhosa. Será que alguém é? Quando se trata de educar os seus filhos, preciso diariamente de graça e de sabedoria de Deus. Mas porque eu me vi nele. Eu lutei muitas vezes para me sentir frustrada, com a impressão de ter sofrido injustiça, sem saber como articular esses sentimentos. Nessas horas, fiz declarações absurdas de independência, como quem diz: vou fazer o que preciso, mas sobre protesto, e só quando estiver a fim de fazer. Vai ser no meu tempo e do meu jeito. Sempre ficamos irada quando sentimos que fomos alvo de uma ofensa. Quando algum limite real ou imaginário em relação a nós mesmas foi transgredido. Já definimos a ira como estado físico de alerta ou agitação que nos deixa de prontidão. Portanto, não é preciso ir muito longe para perceber que a ira também abrange a paixão. As pessoas se aborrecem em relação àquilo a que mais se apegam apaixonadamente. Por exemplo, é possível que os outros passem dos limites em algumas áreas e eu não fique aborrecida com essas transgressões. Essas áreas variam e mudam à medida que fui amadurecendo o meu contexto de vida e os meus referenciais também mudaram. A paixão da ira. Quando eu estava no ensino médio, não havia nada que eu temesse mais do que ser alvo de piada por causa da minha prótese ocular. Lembro de um incidente específico no qual reagi com um ataque de fúria. O time de futebol americano da escola estava jogando e alguns amigos e eu estávamos tentando chegar aos nossos lugares na arquibancada lotada. Eu detestava aquele tipo de situação, pois sabia que estava incomodando outras pessoas e não gostava que voltassem a atenção para mim. Eu era a última pessoa dessa procissão rumo aos nossos lugares. Enquanto passava por espectadores irritados, ia pedindo licença e me desculpando. Quando cheguei a um sujeito grandalhão e nada gentil, ele disse: sem problemas, caolha. De imediato, senti meu rosto ruborizar. Parei e me voltei para o garoto. De que você me chamou? Perguntei, desafiando ele a dizer na minha cara o que ele tinha acabado de falar nas minhas costas. Ele me olhou fixamente e repetiu: caolha. Meio segundo depois, sem eu ter consciência de que havia feito, o conteúdo do meu corpo de refrigerante estava no rosto dele. Olhei para os meus amigos, mas eles já estavam sentados, perdidos em um mar de adolescentes. Trêmula de raiva e medo, passei pela multidão surpresa em direção ao meu lugar. Nem me lembro do que o grandalhão disse. É claro que todos ali perto tinham visto o que eu havia feito, mas não tinham ouvido as palavras dele. Encontrei meus amigos e me sentei. Não demorou muito para alguém me avisar que o garoto pretendia me dar uma surra depois do jogo.
Eu estava com raiva demais para me importar com isso. Respondi à ameaça dele com um comentário ignorante do tipo: não estou nem aí, não tenho medo dele. Mas era mentira, eu estava em pânico. Eu só desgrudei dos meus amigos quando me certifiquei de que me encontrava em segurança perto do carro dos meus pais. Na semana seguinte, eu não queria nem pensar em voltar para a escola. Estava certa de que, de um jeito ou outro, o garoto iria me encontrar e me matar. Para minha surpresa, ele nunca mais me incomodou, mas eu vivia com medo de que alguma coisa usasse um dos vários apelidos que eu tinha recebido. E meu medo não era infundado. Meus sentimentos em relação ao meu olho eram intensos. Quando alguém me chamava de ciclope, meu mundo virava de cabeça para baixo. Eu queria sair da escola e me esconder no meu quarto. Mas isso foi mais de 20 anos atrás. Hoje eu sou casada e me sinto segura e amada em meus relacionamentos com meu marido e amigos. Aprendi que a aparência não é o referencial da minha identidade, graças a Deus. Meus horizontes se expandiram grandemente desde o ensino médio. Não sou mais definida nem limitada por minhas experiências na escola. Tornei-me cristã e aprendi a enxergar para alguém para além de mim mesma. Sou uma mulher adulta com 4 filhos. Não ligo nem um pouco para os apelidos que alguém possa inventar a meu respeito. Mas não lido bem com uma situação em que as pessoas ofendem os meus filhos. Eles são a nova área da minha vida que desperta paixão. Em geral, minha reação inicial consiste em interferir e proteger os meus filhos da possibilidade de sofrimento. A ira com a forma que eles são tratados não desencadeia dor pessoal, mas sim uma reação intensa e protetora que fica entre a de uma mãe ursa e de uma mãe normal. Tenho consciência de que a paixão que tenho nessas áreas talvez seja excessiva e sempre tento me distanciar um pouco e avaliar a minha proteção, se a minha proteção realmente é necessária. Afinal, tenho 4 filhos meninos que não se abalam com tanta facilidade quanto eu costumava me abalar. Voltamos ao incidente da arquibancada. Na época, pareceu-me impossível não jogar refrigerante naquele garoto. Era impensável deixar passar ou ignorar seu comentário. Para mim, era uma questão de vida ou morte. Se o garoto tivesse me agredido fisicamente, eu teria lutado com todas as minhas forças e não teria nem mesmo sonhado em pedir desculpas por ter jogado o refrigerante no rosto dele. Eu era uma descrente ignorante, de cabeça quente. Mas onde foi parar essa paixão? Será que, por não estar mais presente em mim, eu não reagiria hoje da mesma forma a um acontecimento desse tipo? Não, ainda nutro sentimentos apaixonados. Mas essa questão deixou de ser importante para mim. Deixou de ser uma ofensa. Isso não significa, porém, que eu não dê valor à opinião de outras pessoas da minha vida. E é bem possível que essas áreas mudem ao longo dos próximos 20 anos. Proponho que ampliemos nossa definição de ira. Trata-se de um estado elevado de prontidão física e emocional para defender algo a respeito do qual temos sentimentos apaixonados e que, em geral, temos sentimentos apaixonados a respeito de coisas que são importantes para nós. Portanto, não costumamos nos irar em relação a fatos triviais, ao menos que estejam ligados em maior escala. Aqui é importante para nós. Consideremos agora a paixão. Muitas vezes nossa cultura confina a paixão à sexualidade, mas
ela abrange uma gama muito maior de sentimentos e se evidencia em um indivíduo muito antes de despertar o desejo sexual. Precisamos de uma definição clara de paixão, pois ela abarca dois extremos das emoções humanas, o amor e o ódio. A paixão está ligada intimamente aos seguintes termos de afeto: emoção, entusiasmo, empolgação, desejos, predileção, amor, afeição, encantamento, anseio e ardor. Também é associado a termos igualmente fortes de alimentação e distanciamento: fogo, rompante, fúria, cólera, raiva, indignação, violência, ressentimentos, veemência e furor. Tenho em mente as ideias acima associadas à paixão. Examinemos os seguintes versículos, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa de vida que Deus prometeu aos que os amam. Temos aqui a promessa e a admoestação que antecede a advertência. Creio que caminham junto com a advertência que Caim recebeu. A promessa é de bênção para aqueles que escolhem o caminho da vida. Exatamente. Evidentemente, Caim não perseverou ao ser provado e tentado. Em vez disso, matou seu irmão. Na sequência, lemos Tiago 1, 13 e 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é atentado pela própria cobiça, sendo que por esta é arrastado e seduzido. Desculpas e mais desculpas. Ninguém deve dizer que não está sendo tentado por Deus. Creio que outra forma de expressar essa ideia seja: nem tente jogar a culpa em Deus. Talvez você se lembre do personagem Geraldinho, protagonista pelo comediante Flip Wilson, que sempre dizia: a culpa é do diabo. Não creio que os cristãos conseguiriam e chegariam a dizer: é culpa de Deus. Ele me fez cometer adultério, ou ele me fez atirar naquele sujeito. Creio, porém, que haja uma forma de culparmos Deus inadvertidamente. Costumamos dizer: foi inevitável, ou falamos: não consegui me controlar. Contradizemos Deus, segundo o qual podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Quando afirmados que o pecado deseja nos conquistar e que não somos capazes de dominá-lo, talvez não articularemos essas palavras com os lábios, mas as expressaremos em nosso modo de viver. Não fique remoendo. Tiago 1,15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Quando permitimos que a cobiça e as paixões povoem livremente nossos pensamentos, elas saem do ventre das coisas ocultas e silenciosas e vêm para a luz como pecados tangíveis e presentes. Veja um exemplo óbvio dessa realidade em um homem ou uma mulher que tem desejo sexual um pelo outro. Eles completam mentalmente e com frequência imagens de objeto de desejo. Muito antes de haver contato físico, há um bocado de fantasia. E essa fantasia progride de pensamentos passageiros durante o dia, o que a princípio pode até parecer uma violação. O que me fez pensar nele dessa maneira? Para a meditação à noite. Como seria receber a sua intenção e o seu afeto? Em pouco tempo, a linha divisória entre a fantasia e a realidade deseja um ao outro.
Começa com uma atração emocional que depois se torna física. Não basta mais cada um fantasiar sozinho, é preciso haver contato. Será que ele sempre sente o mesmo? Preciso saber. Talvez esse contato apareça ingênuo, como quem coloca apenas a ponta dos pés nas águas para avançar os passos rápidos. As chamas do desejo foram alimentadas por pensamentos de pessoas desejosas e agora ardem fora de controle, ameaçando queimá-los caso o desejo não seja satisfeito. Segue-me o contato físico de não intenso. Ambos se consomem no grande incêndio que ele mesmo produziu. O que vem depois é adultério e fornicação, que em última análise produz morte. Morte de casamento, que resultou em divórcio, morte da liberdade, que se transforma em uma escravidão, das paixões, morte de pureza sexual, pois o leito conjugal foi profano. A mesma coisa se aplica à ira. Alguém nos ofende e, a princípio, na ofensa, apenas ocasionalmente. Imaginamos o que gostaríamos de dizer àquela pessoa se tivéssemos a oportunidade. Pensamos em outros que talvez precisem saber da ofensa que sofremos. Talvez possamos nos aconselhar quando se trata de alguém com quem nosso relacionamento há algum tempo. Recapitulando as transações anteriores amenizadas na memória, a ofensa cresce e passa a ocupar mais espaço em nossos pensamentos. Exige atenção da próxima vez que vemos os indivíduos, não nos sentimos mais à vontade de estar perto dele. Evitamos olhar-lhes nos olhos e experimentamos a falsa sensação de superioridade, de desagravo, distanciamento. Nesse caso, estamos falando de ressentimento. Uma ofensa está crescendo ao redor da nossa mente. Em pouco tempo, vamos nos dar conta de que nos tornamos ríspidas e impacientes com quem a pessoa ficou aborrecida, até mesmo de ouvir outros que o elogiaram. Da raiva a ressentimento. Tem início o pecado? A ira deixou de ser um descontentamento passageiro e se transformou em um ressentimento duradouro? Progrediu da ira para a raiva sempre busca uma forma de extravasar. Não pode ser guardada por muito tempo, pois causa desconforto. Agimos verbalmente, fazemos intrigas e espalhamos mentiras na tentativa de castigar quem nos ofendeu. A raiva busca punição ou vingança de todo custo. O ódio se insinua e logo vem a morte na forma de relacionamentos rompidos, confianças destruídas e profundas raízes de amargura. A morte sempre representa a ausência de vida. O ódio escurece o coração ao impedir que ele entre à luz da vida. 1 João 3,15 diz: quem odeia seu irmão é assassino, e você sabe que nenhum assassino tem vida eterna. Consideremos essa passagem das Escrituras. Primeiro traz a palavra quem, isso inclui todos, não há uma expressão prevista em nota de rodapé, mas as seguintes palavras: isso exclui todos os que foram realmente maltratados por seu irmão ou suas irmãs. Quando as Escrituras trazem quem, todo aquele ou todos, significa que o texto se aplica a cada uma pessoalmente. Não temos a opção de dizer: você não entende o que eles fizeram. Quando Deus nos dá a instrução,
quando Deus nos dá instrução plenamente abrangente como esta, Ele não apenas, ela é não apenas uma verdade, a qual Ele deseja que nós a quem Ele deseja que nos sujeitamos, mas também uma verdade que Ele nos capacitará a pôr em prática. Deus disse que quem odeia seu irmão é chamado de assassino. Essas são palavras fortes. Eu não quero ser chamada de assassino ou assassina. No entanto, posso dizer honestamente que houve ocasião em minha vida cristã que encontrei ódio nos meus cantos mais escuros do meu coração. Isso significa que estou externamente condenada como transgressora ou até mesmo uma assassina? Sim, se eu deixar que o ódio permaneça em meu íntimo e cresça, não se escolhe outro caminho. Cada um de nós experimentamos a graça de Deus que nos capacita em misericórdia, que cobre nossas transgressões. Nem o pecado é tão sóbrio e hediondo que não possa perdoar. Acaso Deus perdoa o assassino? Então por que Deus que o assassino não tem vida eterna em si mesmo? Primeiro, há uma enorme diferença entre alguém que comete o ato físico do homicídio, seja do homicídio que é o passional, seja premeditado, e depois se arrepende por um lado, e alguém se viva em estado perpétuo de homicídio em seu coração ou outro. Temos de enxergar a situação na perspectiva do reino e não na perspectiva do sistema jurídico. Quando um cidadão aqui da terra comete homicídio, é possível que seja condenado à prisão perpétua, como forma de pagar por seu crime. No entanto, não somos mais apenas cidadãos da terra, pois a Bíblia diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, nas condições dos santos, dos membros da família de Deus. Efésios 2:19. Não somos governadas pelas leis aqui da terra, pelas prescrições do céu. O céu não exerce governo segundo regras ou normas existentes, escritas em pedras, mas sim um código secreto escrito no nosso coração. Regras mortais e inertes registradas em pedras não são coração duros ou mortos. A lei da liberdade não é para o coração de pedra, mas sim para o coração de carne. A palavra 1 João 3,15 diz: foram escritas para os cristãos com advertências de que, quando odiamos nosso irmão, a vida eterna não resiste em nós. No reino da terra é preciso matar alguém fisicamente para ser chamado assassino, mas não reino ou família de Deus, basta somente. É importante observar que a oração da carne tem maior capacidade para o amor e a dor que o coração de pedra e a dor do que o coração de pedra. Caso se permita que o ódio se torne tão intenso quanto a mágoa ou dor, de modo mais lento, mais inexorável, ele tornará o lugar da vida eterna e do perdão de Deus em nossa vida. Ficaremos passadas e nos sentiremos esgotadas. E teremos uma dificuldade cada vez maior de perdoar as outras pessoas, até mesmo aquelas pessoas que nos ofenderam no passado. A ira deixou de ser passageira, temporária, tornou-se algo que nos apegamos apaixonadamente. É exaustivo viver continuamente do limiar da raiva. A princípio, nosso coração nos convence do pecado e procura lançar luz sobre a verdadeira condição. Depois, ele começa a nos condenar quando essa luz é substituída por racionalização e fúria. No entanto, até mesmo o coração endurecido dos cristãos pode libertar-se pela palavra de Deus, que trabalha como um martelo. Eu já confessei que construí ódio em meu coração de me tornar cristã. Acaso encontra-me condenado para sempre?
Não, pois escolhi não deixar o ódio permanecer no meu íntimo. Temos de guardar o nosso coração. E nós certificar zelosamente de que ele permaneça livre das ofensas, não respondidas ou estimuladas pela permissão de a raiva progredir para o estágio de desvio da fúria ou cólera. Para algumas de vocês, a mensagem desse livro é justamente esse martelo. É possível que, nesse exato momento, você esteja travando uma batalha argumentativa em sua mente. Uma voz traz à memória o rosto do nome de cada pessoa que magoou, suplicando para que você perdoe todas elas e siga em frente. Ao mesmo tempo, outra voz continua a justificar o ódio ou o ressentimento. Renda-se à primeira voz. Pare de justificar sua fúria e permita que o Espírito Santo, caminhe mais perto de você no caminho da vida. Vamos fazer a oração. Pai Celestial, dirige-me ao Senhor em nome de Jesus. Confesso que há ódio oculto em meu coração. Senhor, não quero mais que ele permaneça ali. Escolho a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Renuncio ao ódio de mim e me arrependo dele com a mesma intensidade. Agradeço ao Senhor por abrir os olhos do meu coração, revelar-se a verdade. Ensina-me a não pecar Ensina-me a não pecar quando me irar. Amém. E assim nós finalizamos a leitura do capítulo 5. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe os seus sonhos, planos, que Deus abençoe tudo o que vocês têm vivido, que Ele abre portas, em nome de Jesus. Amém.